você trabalha bastante com pesquisa. Sim. Como estão as pesquisas no Brasil? Você acha que em que área que tá, nossa, evolui bastante, tem muita coisa bacana, tem áreas que já não estão, né, já estão ainda engatinhando. Como é que tá isso para você? Então, por incrível que pareça, o Brasil é um país que está em evidência em publicação e a gente é muito orgulhoso disso. Nossa equipe lá da Uninove, a gente tem bastante orgulho dessas pesquisas, vamos para vários congressos, vemos outras abordagens e a gente percebe que o que tem mais evidência, a cicatrização. Né? A cicatrização, ela tem bastante evidência, o uso na odontologia tem bastante evidências e outras áreas estão crescendo. Por exemplo, eu estudo muito a área respiratória, então a gente tem uma resposta muito importante em marcadores importantes, né? Em resoluções de marcadores que são inflamatórios ou anti-inflamatórios, respostas autoimunes, transcrição, enfim, a gente percebe muito isso. E outras pesquisas estão sendo evidenciadas, né? O ILIB está sendo muito estudado, ainda com algumas ressalvas, mas está progredindo, que o ILIB é o uso do laser de maneira contínua. Hoje já se sabe que não só na artéria radial, nós vemos fora do Brasil nasal, aqui no Brasil mesmo a doutora Chavantes estuda sublingual, então tem várias áreas para serem descobertas. A questão da ortopedia, o reparo no tecido, né? E quando a gente fala tá tecido, bem interessante. o tecido ele não é só a pele. Né? Nós temos tecido, nós temos o tecido epitelial, nós temos o conjuntivo, nós temos o muscular, nós temos o ligamentar. Então as pessoas quando elas pensam em reabilitação, o ósseo, elas pensam em reabilitação do tecido como se fosse só a pele. Então a gente está estudando também essas outras variações na atuação do laser. E do LED também, né? Porque fotobiomodulação não é só laser. Hoje sabe-se que se usa laser e LED. O que diferencia? O que diferencia é a saída do fóton do aparelho. Mas o que vai atingir o seu tecido é o comprimento de onda. Então você mesmo falou da questão da dosimetria, né? Então as pessoas falam, o que é dosimetria? É a dose de medicação. É o quanto você entrega de medicação para aquele paciente. E essa medicação, ela depende da potência, ela depende da cor, que se chama comprimento de onda. Qual comprimento de onda é adequado na sua terapêutica? Não necessariamente ele vai ser o mesmo no primeiro atendimento, no segundo ou no terceiro. É verdade. Então esses protocolos fechados, eles limitam o profissional. Né? E aquilo que eu falei para você no começo, os protocolos clínicos, né? Aquilo que você vê na clínica, não aquilo que você tem uma evidência ainda. Enfim, aí você tem que pensar na questão de como esse aparelho tem uma potência, né? Qual que é o acesso desse aparelho na tua área? Como é que ele vai atingir? De repente, uma prática da fono, da odontologia e da fisioterapia, que nós temos muitas interfaces, a disfunção temporomandibular, você precisa de um ponto, de uma localização. Aí, de repente, eu vou para uma área pulmonar, eu preciso de uma área maior. Então, o LED ele entra nessa questão. O laser na parte mais pontual. Assim, você acha que os nossos equipamentos no Brasil, eles estão melhores do que os de fora? Não, é igual? O que você acha dos equipamentos do Brasil? Eu tenho uma opinião bem bacana dos nossos equipamentos, eu gosto muito deles, entendeu? Eu também, eu gosto muito dos equipamentos do Brasil e eu gostaria muito que o profissional entendesse que todo equipamento usado na sua clínica, ele tem que ter uma autorização da Anvisa, tá? Então, assim, nós às vezes temos a questão da indagação, por que o aparelho custa tão barato fora e aqui ele tem um outro valor? São questões do que está dentro do aparelho, que isso tem que ser muito bem observado, e a questão da Anvisa. Dentro de um consultório, de uma clínica, de um hospital, nós temos um órgão regulador. Então, os nossos aparelhos, eles têm que ter essa autorização. E o Brasil, ele traz aparelhos muito efetivos, com autorização da Anvisa. Então, às vezes, as pessoas, elas buscam um caminho curto, né?
para conseguir as coisas, Verdade. mas o caminho curto, ele traz depois uma longa busca de justificativa e esclarecimento dentro da normatização legal para você se explicar por que você está usando no teu consultório um aparelho que não tem Anvisa. É, verdade. Então eu gosto muito dos aparelhos aqui no Brasil. Fora do Brasil nós temos outros aparelhos que são bem interessantes também. Tem alguns com os clusters, né? Sim, de LED. Tem máquinas que o profissional, aliás, o paciente, ele deita e ele tem a incidência de fótons no corpo todo. Né? Nós temos um IDIB nasal que é maravilhoso. Tem também uma terapia de infravermelho cranial muito boa. Mas são aparelhos que ainda não chegaram ao nosso consultório. Por quê? Porque tem um processo. Todos os países têm os seus órgãos que normatizam, que dão a como se fala? Normatização. Isso, para o uso desses aparelhos na clínica. Esse que você falou do crânio, ele serve para quê exatamente? São doenças neurológicas. Doenças neurológicas. Então, eles tratam Parkinson, Alzheimer, síndrome, bipolaridade. E depressão. Também. E é bem interessante. É bem interessante. Então, quando você vai para congresso, você vê coisas incríveis. E eu vejo assim, para mim, você não tem que ficar pensando assim, poxa, mas o meu país não tem. Desenvolva estudos aqui e torne isso possível. Até porque a gente tem empresas que podem gerir essa tecnologia para que a gente tenha um equipamento aqui, né? E regulamentado pela Anvisa. Eu acredito muito nisso. Então, gosto muito dos equipamentos brasileiros. Eu acho que a gente está realmente num patamar em termos tanto de estudo quanto de equipamento no Brasil. Olha, sem comentários. Eu fico super orgulhosa. Um nível de excelência muito interessante. Agora, assim, as pessoas não entendem que para acontecer esse aparelho, ele tem uma engenharia, tem um estudo. E esse estudo, ele é baseado aonde? Né? Nos estudos científicos. Então é lá que a gente começa. Foi lá que eu fui buscar o meu mestrado, agora eu estou fazendo doutorado. Por quê? Porque você tem que comprovar o que você faz. Senão fica vago e aí não tem a evolução, né? Pois é, e aí história de colocar do papel. Pois então. Só que aí o que acontece? Os profissionais acabam cada um falando uma coisa, o aluno ele não consegue um direcionamento, ele começa a ter dúvida, ele fica inseguro na aplicabilidade da técnica. E eu acredito que isso é bem natural, sabe? Com uma ciência que está nova, vai surgir várias indagações, vão surgir muitos mitos. Com certeza. E aí, na verdade, a gente fica com mão atada se nós não tivermos estudos científicos. Mas a gente vem caminhando de maneira boa, né? Eu, pelo menos, eu também acredito estou contribuindo para isso. Eu também estou tentando. Né, o canal eu acho que é para isso. Claro. Algumas coisas que estão acontecendo profissionalmente na minha vida, eu trabalho com laser puntura, então eu entendo que isso funciona de uma forma muito interessante, de uma forma extremamente eficiente para o paciente com muito mais conforto. Então, assim, Adriana, eu acho que a gente tem que realmente colocar essa questão da fotônica brasileira como uma coisa maravilhosa, porque realmente a gente está tendo os estudos, a gente está tendo pessoas que são precursores de técnica aqui, que estão indo para fora do país dar curso. Então a gente tem que ter orgulho, né? Eu acho que a gente fica feliz porque a gente está contribuindo, né? A gente está sendo contribuição e aí a gente tem que ter aquela questão assim, o público tem que ter, né, o acesso, né, ao laser. Eu acho que isso é importante. Não de uma forma massiva, porque, lógico, nem todos os quadros se encaixam, mas o laser, ele ajuda muito em muitas patologias, então, né? Você falou uma coisa muito importante, nem todos os quadros se encaixam, né? E o profissional que aplica essa técnica, ele tem que ser um profissional que ele conheça da fisiologia, da fisiopatologia, daquela doença. E é um recurso que se leva o nome de terapêutico, mas a aplicabilidade, ela depende da área de expertise do profissional. Com certeza.
E isso é um diferencial para que a técnica seja efetiva, né? Então, o laser, o LED, eu sempre falo, não é uma varinha de condão, não é um aparelho que você deve aplicar sem o conhecimento sem de uma indicação e mesmo de um acompanhamento do profissional da saúde. É ele que sabe a evolução do seu quadro, é ele que vai determinar as doses e dentro da tua área de atuação, né? Não dá para fazer de A a Z, né? Não é porque você entende de luz que você vai entrar numa área que não é sua. E é aquilo que eu falo. Pra gente entrar numa área que não é nossa, a gente tem que estudar a área e virar alguém, é que nem eu brinco da outra persona, né? Eu sou fonoaudióloga de formação, mas sou acupunturista, né? Então, assim, lógico, mas primeiro eu fui estudar acupuntura para depois fazer a aplicabilidade do laser na acupuntura. Sim. Então, é aquilo, que nem as pessoas que trabalham com terapia capilar, por exemplo, né? Que a gente vê aí muita gente usando laser. Ok, mas a pessoa tem que ter o curso de tricologia, tem que ter noção de como é o eflúvio. Essas coisas todas é extremamente importante, senão você não vai ter sucesso. Não adianta. Você fica um profissional que não tem um direcionamento do seu tratamento. Por exemplo, quando as pessoas me falam assim, você faz estética, Adriana? Eu falo, não, eu não faço estética. Eu não trabalho com essa parte. Mas hoje eu trabalho com a resolução dermatofuncional. Um pós-cirúrgico de uma cirurgia que não teve uma cicatrização adequada. Eu faço esse trabalho inicial para depois a pessoa ir com tratamento de dermatofuncional. A questão dos queloides, né? Então, é na questão das deiscências primeiro, né? Porque é a cicatrização que não ocorre de maneira efetiva. Aí depois nós temos outros processos, que é a cicatriz hipertrófica, depois queloide. Então ela caminha por um processo de cicatrização. Na realidade, quando você começa no primeiro, né? Você está evitando que ela tenha o queloide. Muito interessante. Então, mas você tem que saber dessas fases das doenças, né? Da patologia. A cicatrização, ela tem várias fases. Tem momentos que é para você fazer, tem momentos que não. Então, a gente precisa ter bastante consciência, né? Da fotobiomodulação com um uso importante, com a integridade, com a multidisciplinaridade, né? Eu, você, o outro profissional. Por que não uma físio, não consultar um fono? Olha, essa prática minha, ela tá adequada? Será que se eu fizer a prática, você entra com a sua? Ou ao contrário, né? Sim. O fono pede para o fisioterapeuta ou outro profissional. É que nós estamos aqui entre fono e físio. Mas eu sempre trabalhei junto. Nenhum profissional, ele é completo em todos os sentidos. Com certeza. E o laser, ele tá ali para ser como recurso da prática específica. É aquilo, é um super recurso, mas tem que saber usar. Se não souber usar, não coloque nem a mão, por favor, né? É bem desse jeito, porque a gente sabe que a gente tem que ter o benefício. Se não for benéfico, se não for contribuição para aquele teu paciente, não utilize. Então, existem algumas regras, né, na nossa própria prática profissional que diz que quando uma técnica ela deve ser evoluída e você tem que ter um resultado. Se você não teve um resultado, você tem que trocar de técnica. Com certeza. Porque ela não está sendo efetiva. Então, não é dizer para o paciente, olha, vai dar certo, tá? Em qual momento? Em qual momento? Aí passar 1, 2, 3 anos o paciente lá. E você com a mesma prática, com a mesma técnica e sem dar alta. Quer dizer, o paciente nessa altura do campeonato já fugiu do consultório, né? Vamos ser sinceros, ele já fugiu do consultório. Uma questão importante que eu pensei nesses meus cursos, nessas minhas aulas, nessa formação de alunos de várias áreas, quando eu entro com os conceitos físicos e efeitos biológicos da fotobiomodulação, foi o planejamento de um questionário. Então, nós elaboramos, eu e a Paula, a gente elaborou um questionário de fotobiomodulação, onde você vai ter a sua anamnese, depois dessa anamnese, um consentimento. A gente fez um termo de consentimento. O paciente ele tem que saber o que ele está sendo, o que está sendo aplicado nele, ele tem que consentir, né? E também a evolução, que dose que você usou,
na última sessão, Interessante. foi pontual, não pontual. Então a gente elaborou esse questionário, conseguiu aí, estamos em processo de fazer a normativa, né, da propriedade desse questionário e acabamos registrando o domínio Nossa, que para bacana. poder contribuir com os profissionais.